Oi, você já sentiu que sua mente é como se fosse um navegador, com 50 abas abertas e tudo que elas são sobre coisas que você já perdeu? Um relacionamento que acabou, uma oportunidade que passou, ou que deveria ser quando você era mais novo, digamos assim. Eu acho que essa é a hora de parar, sabe? Porque o teu cérebro tá tentando te sabotar com memórias mortas e hoje eu tô aqui para conversar e até mesmo te mostrar o que você pode fazer para revidar e para se blindar desse tipo de memória ou desses tipos de situações. Então, cara, o que eu tenho para dizer é que você precisa focar no que ainda vale a pena. Esqueça o que foi perdido. Foque no que ainda vale a pena. O vídeo de hoje, ele é sobre as perdas, sabe, da vida, sobre as coisas que a gente acaba se frustrando e se desmotivando, entende? E como você pode lidar com isso para focar em ser uma pessoa melhor, em correr atrás dos seus objetivos e que isso não apague a vontade que você tem de realizar algo. O vídeo não é só sobre canal no YouTube, também é sobre outras coisas que você pretende ter na sua vida, que você tem expectativas, sobre se ajudar, sobre a gente se ajudar a conversar para ter um desenvolvimento pessoal, sabe? Isso não é importante só para mim, mas também é importante para vocês. Você já se sentiu que sua mente é um navegador com 50 abas abertas? E todas elas são sobre coisas que você perdeu, sobre o que você não pôde realizar, não pôde fazer, sabe? Um relacionamento que acabou, uma oportunidade que passou, ou algo que você já perdeu, ou que você deveria ser. O que você deveria ser com tantos anos, mais novo, sabe? Coisas que você se arrepende. É nessas horas que nosso cérebro ele tá tentando meio que nos sabotar, com memórias mortas. E o mais importante nesse momento é parar, pensar para poder agir, para você revidar e tornar isso algo diferente. Às vezes fazer da sua maior derrota a sua maior oportunidade. Fazer às vezes da sua maior decepção o seu maior incentivo, o seu maior ânimo de continuar. Você não tem escolha, você não tem outra opção. Ou às vezes tem, mas é onde você precisa focar, tá ligado? Você precisa fazer dar certo. Vai ter dias difíceis, vão ter dias difíceis. A maioria dos dias são difíceis, mas nem tudo tá perdido. Você não é uma causa perdida. Às vezes você só tá navegando pelo caminho errado, sabe? Ou andando em círculos e você precisa fazer dessa sua escolha, a única escolha que você tem, algo diferente, sabe? Experienciar algo diferente, viver de uma forma diferente. Ou mudar esse ponto de vista para onde você quer chegar. O que eu venho dizer com isso? Porque muitas das vezes a gente fracassa em algumas coisas na nossa vida, ou a gente nem tenta algumas coisas na nossa vida, porque nosso cérebro ele entende que a gente precisa viver no conforto, sabe? Que você tem que ter uma comodidade, que você precisa se acomodar de alguma forma para não gastar munição à toa, digamos assim, sabe? Então, cara, eu acho que o mais importante é você deixar as emoções sair, né? O vídeo que eu postei ontem sobre a maior perda de um homem foi um vídeo muito importante para mim. É o vídeo que fez eu abrir mão de tudo, mas que ao mesmo tempo fez eu perceber que ainda não acabou tudo, que ainda existe esperança, não só para mim, mas para outras pessoas que estiverem passando pelas mesmas situações que eu, sabe? Então, ainda, enquanto houver 1% de esperança, você não perdeu tudo. Dependente das pessoas, do que as pessoas falem, do que as pessoas pensam. E, cara, hoje eu tô aqui pra isso, pra conversar sobre isso. Por esse vídeo eu venho, tipo assim, te mostrar que, mano, muitas das vezes na nossa vida, a gente. Isso foi uma das coisas que eu aprendi hoje também. Com algumas coisas que eu tava ouvindo, algumas coisas que eu tava assistindo. Todo dia é uma forma de aprender, sabe? Todo dia é um aprendizado novo. Todo dia a gente busca coisas diferentes. Mas às vezes você precisa focar no que você já é bom e não no que você é ruim. Algo que eu vi hoje sobre isso é que muitas das vezes quando a gente está estudando, a gente é muito bom numa matéria, né? Vamos dar um exemplo. Você é muito bom, uma pessoa magnífica em português, mas você é ruim em matemática.
Então, muitas das vezes você vai acabar fazendo um curso ali, um extensivo, ou para adquirir conhecimento, para ver se você consegue recuperar esse tempo perdido ou recuperar esse atraso que você tem na matemática. Mas às vezes o seu maior talento é o português, sabe? Na real, nesse exemplo, o seu maior talento é o português. Então, seria melhor você focar no que você não é bom para adquirir algo básico ou para começar a desenvolver um talento que você não conhece? Ou focar 100% naquilo que você é bom e fazer algo que você já faz com vontade, com excelência? O que você acha sobre isso? Eu tenho pensado, tenho analisado não só a minha vida, mas as coisas à minha volta e eu percebo que o talento ele importa, sabe? O talento ele importa, o dom ele importa, mas o esforço ele é bem mais importante, entende? E que você, se você tem um sonho, eu acredito que você vai desempenhar muito melhor no seu sonho e na sua carreira, fazendo algo que você goste. Uma das coisas que quis me colocar em contradição ontem, ou esses dias, e muitas vezes que eu vejo é que, tipo assim, a pessoa que é pobre, ele não. Que vem de uma situação mais simples, né? Ela não pode ter sonhos. Ela só precisa realizar, só precisa fazer. E muitas das vezes as pessoas vivem a vida pelo dinheiro e acabam vivendo coisas que não gostam e tendo uma vida infeliz, de certa forma. Porque não é só o dinheiro que importa. Você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que gostar do que você está buscando. E muitas das vezes o homem ele tem esse problema de estar com 20 anos, de estar com 18 anos, de estar com 25, 26 anos, 30 anos. E ele se sente amargurado, ele se sente desesperado por acabar vendo nas redes sociais ou qualquer outro tipo de coisa o lado bom das outras pessoas, a conquista de outras pessoas. Mas a gente tem que entender que hoje em dia a gente não vê o processo das pessoas. A gente só vê o resultado. Eu sei que isso é meio óbvio, né? Já tá muito manjado esse tipo de assunto sobre isso, mas cara, é a realidade, entende? Muitas das vezes você vai ver o sucesso do outro e acabar se comparando, que não foi tanto o meu caso. Minha maior frustração foi saber que as pessoas não acreditam em mim e que tá tudo bem, mas que elas querem que eu pare de acreditar no meu sonho. E por um momento eu tenho pensado em parar, sim, em desistir. Mas todo dia eu dou um passo, todo dia eu penso, todo dia eu tento criar um roteiro, todo dia eu penso em um tema, e isso me deu um gás para fazer uma coisa totalmente diferente do que eu estava fazendo aqui, que era gameplay, que era live, né? Fazia live tanto no YouTube quanto em outras plataformas, né? Não sei se eu deveria estar falando o nome, porque não sei se é proibido, mas eu fazia live em TikTok, já cheguei a fazer live no Twitch, já cheguei a fazer live em outras plataformas. Apesar de gostar muito daqui, meu lugar preferido é aqui. Eu sempre estive presente e tô presente aqui. Eu acompanho muito, então é uma coisa que eu gosto. E eu gosto muito de jogos e eu sei que eu tenho um entretenimento a entregar. Mas no meio desse fracasso, no meio dessa perda e no meio dessa falta de credibilidade sobre todos esses anos, eu vi que talvez esse seja o caminho, mas de uma forma diferente, com uma outra narrativa. Então talvez seja, já que não deu certo, aqui talvez seja um lugar para a gente conversar, para a gente dialogar. Esse canal ele tem o objetivo de trazer temas todos os dias, atualidades, né? Ou temas históricos, ou polêmicas também. E às vezes autoconhecimento ou uma forma de lidar com os seus próprios sentimentos e suas adversidades, entendeu? Entendeu? Tipo, suas adversidades. Ela acha que eu ainda tô aprendendo. Eu comecei ontem. Então, cara, o tema de hoje é esquecer o que foi perdido e focar no que realmente importa, sabe? Então, cara, você não é uma casa perdida.
Às vezes você tá navegando pelo caminho certo, mas tá usando o remo errado, entende? Então, em vez de desistir, por que não tentar de uma forma diferente? Por que não colocar todas as cartas na mesa e enxergar suas possibilidades? Às vezes você já não tem escolha. Então, cara, corre atrás. Tenta de uma forma diferente. Porque talvez isso faça. Te dê um gás a mais, sabe? E o conselho que eu dou é não tome decisões. Uma das coisas que eu ouvi hoje, que a gente sabe, mas a gente precisa ouvir mesmo sabendo, cara. Muitas das vezes a gente não vai em psicólogo. Eu nunca fui em psicólogo. Fui uma vez num psicanalista, algumas vezes, e eu não gostei de certa forma. Isso pode ser um tema para um vídeo futuro, né? Porque eu comecei a achar que eles estavam me tirando dinheiro, falando frase de efeito. Mas se você parar para pensar, muitas das coisas são óbvias. Assim como esse vídeo talvez para você seja óbvio, entende? Mas às vezes você precisa ouvir para aquilo fixar na sua mente. É da mesma forma que quando você está estudando, você faz uma revisão, você precisa escrever para aquilo ali fixar na tua mente, sabe? Isso saiu agora e eu vou falar de novo porque eu gostei. É algo que eu aprendi agora, soltando o que eu tenho para soltar, para falar, é que às vezes você não tá navegando pelos mares errados. Às vezes você tá usando um remo diferente. Então você pode continuar navegando, você pode continuar tentando, você pode continuar subindo os degraus, mas de uma forma diferente. Você não precisa querer se impulsionar ou querer criar atalhos. Ou sim, você cria suas oportunidades. Mas talvez tentar de uma forma diferente te possibilite chegar em algum lugar, em alcançar alguma coisa. Então, cara, tente. Corra atrás, continue. O foco agora é totalmente diferente. Eu quero estar mais próximo de vocês, de quem estiver presente, do público que eu vou alcançar. E uma coisa que eu venho pensando há um tempo também é que, cara, se eu não tenho capacidade de fazer um vídeo para 10 pessoas, eu não vou ter capacidade de fazer um vídeo para 1.000 pessoas, para 10.000 pessoas, ou 20.000 pessoas, ou tanto faz. Isso serve para live, serve para vídeo, serve para as coisas na vida também, porque a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? Tem gente que quer ter uma carreira, tem gente que faz uma faculdade e quer ter uma carreira profissional grande, e no futuro, às vezes, ela focando no que realmente importa, ela só se torna um profissional tão competente que não vai exercer aquela função. Vai ensinar, coordenar e liderar outras pessoas para exercer aquela função, sabe? E talvez você não seja um. Talvez o que você não queira nessa área é ser um operador, mas sim um orador, entende? Conversar, dialogar, é, fazer palestras ou algo do tipo. Então, cara, busque o que você tem talento. Busque o seu sonho. Não perca os seus sonhos. Não perca mesmo, cara. Continue correndo atrás. E tente de outras formas. Talvez isso te possibilite e te dê até um gás a mais por estar inovando, entende? Então, cara, eu tô nessa correria há um tempo. Eu vi que não deu certo. Falaram pra eu desistir. Tentam me convencer de desistir. Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar mantendo a minha vida, pagando as minhas contas, correndo atrás do que eu preciso. Mas eu não vou desistir do meu sonho. Essa é a minha realidade. Essa é a realidade que eu quero criar. Não deixa o que tire os seus sonhos de vocês, porque cada um cria a sua realidade, sabe? Cada um cria o seu mundo, cria a sua paz. A oportunidade ela não aparece na nossa porta. A oportunidade você cria. Eu vejo como inspiração um dos podcasts mais importantes, que eu considero um podcast mais importante do Brasil, que é o Flow Podcast. E o Monark, apesar de ser uma pessoa muito radical e ter feito as coisas, tipo assim, meio polêmicas, né? E isso é tema para outro vídeo, que vai ter assunto sobre ele ou sobre outras pessoas também, não tem jeito, não tem pra onde fugir.
vai ser um canal de atualidade, é que não existia essa realidade aqui. Tinha outros canais, não no YouTube, poderia até ter no YouTube, mas que não teve tanto sucesso. E que os caras foram resilientes e tentaram por muitos anos e cederam toda a condição financeira também do que eles tinham para investir. E quando começou a dar certo, que demorou muitos anos, eles ficaram reinvestindo por mais anos, sabe? E se tornou o carro-chefe de muita gente hoje em dia. Sei que também se tornou um hype, muito canal surgiu, muito canal caiu, mas aquilo ali se tornou, como é que eu posso dizer? Aquilo ali se tornou uma oportunidade. Foi algo criado. Não caiu no colo deles. Não caiu no colo do monarca. Ele teve que criar essa realidade. Então, cara, não desista dos seus sonhos. Não esqueça de onde você veio, quem você é. Foque no que realmente importa. Esqueça o tempo que foi perdido. Não veja os seus dias como um número. Não veja o seu público ou seu esforço só pelo seu número, pelas suas notas, pelo seu desempenho, pela sua condição financeira. Foque no que ainda vale a pena. Foque na sua vontade, na sua esperança de criar algo melhor. Entendeu? Esse é o vídeo de hoje. Eu fico por aqui. Hoje foi mais um desabafo, mais uma conversa. E para os próximos dias, a gente vai seguir alguns conteúdos, algumas polêmicas, opiniões. Pode ter mais de um vídeo no dia, assim como pode ter só um vídeo no dia. Mas todos os dias eu vou estar aqui presente, vou dar o meu máximo, vou fazer o que eu puder para estar aqui presente e para falar sobre as atualidades, sobre política, opinião social, sobre desenvolvimento pessoal, autocuidado e melhorias, sabe? Como ser humano, como pessoa, como todo mundo. Tô brincando, né? É só uma brincadeirinha pra descontrair, pra rir. Mas, cara, saiba, essa vai ser a frase do canal. Saiba que você não tá sozinho. Tô nessa com você. Existem outras pessoas vivendo o que você vive, vivendo coisas piores do que você vive. Isso não invalida quem você é, isso não invalida a sua história, mas pode ser a motivação para você continuar, porque outras pessoas continuaram, entende? Então, boa sorte para mim, boa sorte para vocês. Tenha uma ótima segunda-feira.